Olá, seja bem-vindo a mais uma emissão da STP TV. Hoje abordaremos o tema Futuro, Cidadania e Ativismo. Assim sendo, eu recebo em estúdio Mário Lopes. Antes da nossa conversa, como sempre, fico com mais uma reportagem. Futuro, cidadania e ativismo são três termos que devem encontrar-se associados. Porquê? Porque sem eles não existe progresso. Hoje em dia deposita-se a esperança nas camadas mais jovens. Estas camadas são mais qualificadas, têm mais formação e, sobretudo, têm um desejo latente de melhorar os países de onde vieram. Com isto, melhoram a qualidade de vida dos seus familiares, a sua própria qualidade de vida e também a qualidade de vida do país de onde são originários. E como é que este progresso pode ser feito? Através de uma postura ativa, através de causas, através da defesa de projetos que podem ser efetivamente essenciais para que o bem comum seja geral. Fala-se muito em fazer. Hoje em dia, felizmente, cada vez mais são as pessoas que passam das palavras aos atos. Hoje vamos conhecer um caso desses e vamos, sobretudo, falar sobre aquilo que deve ser feito em prol do futuro de todos nós, em prol de um futuro melhor. De volta, como disse, vou ter uma conversa, enfim, tranquila e aprazível, como espero, com Mário Lopes, enfim, pessoa que eu já queria ter aqui há algum tempo. Um verdadeiro ativista do meu ponto de vista. Ele é um ativista da lusofonia, com as suas nuances. Ele é um ativista de São Tomé e Príncipe, como é óbvio, também com as suas nuances. Ele é um ativista da literatura, das letras. É uma pessoa que está sempre metida em coisas, uma pessoa que está sempre metida em coisas que têm qualidade. Portanto, já tinha alguma ânsia em tê-lo aqui para, enfim, para conversarmos, que é o que eu tenho feito aqui com os meus convidados em constância e em permanência. Mas hoje o destaque vai todo para o facto do Mário Lopes estar envolvido na organização da Conexão Lusófona. Portanto, para não estar a dizer e explicar e tentar esclarecer e informar sobre o que é a Conexão Lusófona, eu, enfim, agradeço desde já a vinda do Mário Lopes e pergunto o que é a Conexão Lusófona? Olá, Bílio. Muito gratos pelas palavras. Na realidade, já muito que estamos para ter essa entrevista. Fico feliz que agora pode se tornar real. A Conexão Lusófona é uma rede de jovens espalhada pela toda a CPLP e pelas diásporas, da qual tem influência da língua portuguesa, da cultura dos países de língua portuguesa. E nós estamos agora, como disse muito bem, na organização do Festival Conexão Lusófona, que é uma oportunidade da qual nós vamos reunir todas as pessoas para festejarmos o que de bom temos nesse espaço lusófono, que é a cultura, a interculturalidade, as pessoas e os valores. A partir de quando se pensa na Conexão Lusófona, está-se a pensar no Festival de Música, que tem tido sempre, enfim, um cartaz muito apelativo, jovem, cartaz atual, muito bem escolhido do meu ponto de vista. Este ano, enfim, em termos de cartaz, que eu me lembro assim de repente, olhando para o cartaz, vejo Paulo Flores, vejo uma série de bandas e de músicos, enfim, do melhor que há na lusofonia do meu ponto de vista, não é? Conseguir essa gente toda para um festival com essas características não deve ser nada fácil, digo eu, não é? Certamente é um desafio sempre para nós quando pensamos em mais uma edição. Nós já estamos na terceira edição do festival. É sempre um desafio e nós temos como ponto fulcral trazer tantos nomes já sonantes no mundo da lusofonia, como nós estamos a falar do Paulo Flores, Lura, o António Zambuja, mas também trazer os jovens em ascensão, em que nós denotamos que tenham qualidade, que representam o seu país e tenham feito um grande trabalho. Só para lhe dizer o caso de São Tomé, nós vamos trazer os jovens, que é os Calema, que têm feito um trabalho esplêndido e da qual nós vamos agora dar a oportunidade também de participar com grandes cantores, como a Lura, também temos no cartaz, e nós acreditamos que essa experiência vai torná-los, enriquecê-los e será também uma forma de projetá-los para esse espaço lusófono e comercial da música lusófona e acreditamos que vamos certamente levar o festival para a quarta edição e trazer novas experiências, que é tanto para nós, que somos membros da Conexão Lusófona, tanto para os participantes do festival e tanto para o público em geral e a organização. O público que só tem, efetivamente, que agradecer e sobretudo, esses novos artistas, esses novos cantores, como é o caso dos Calema, que eu sou fã deles e até bastante grande fã,
ter esse contacto com Paulo Flores, com a Lura, com António Zambujo. António Zambujo, que fez um show muito especial na Praça do Município aqui em Lisboa, coisa de uma semana e meia, que eu tive a oportunidade de ver, e achei incrível que ele, em determinado momento, faz uma espécie de dueto com a... já não sei quem era a cantora, que era uma das novas cantoras de fado. E a verdade é que entre os dois só cantaram mornas. Ou seja, só cantaram mornas. Cantaram Tito Paris, cantaram Paulino Vieira e cantaram Beleza. Ou seja, isto é uma espécie de lusofonia a realizar-se artisticamente, nesse caso musicalmente. Mas isso da lusofonia também tem dado muito pano para a manga, fala-se muito de lusofonia. Eu vi uma intervenção tua num congresso da cidadania lusófona, se não me engano muito. Li uma intervenção tua e vi uma segunda intervenção tua já no segundo congresso. Tu estás muito envolvido nessa dinâmica, nessa tentativa de aproximação de povos e de experiências coletivas. Isto é que é lusofonia, de experiências coletivas diversas, isso é que é lusofonia do meu ponto de vista. Como é que tens visto, sendo um jovem, a evolução desse espaço, não é? E desse conceito lusofonia, quando estás envolvido no movimento internacional lusófono, na conexão lusófona, participas no Congresso da Cidadania Lusófona, ou seja, estás efetivamente com grande atividade nesse universo. Como é que tu vês isso? Como é que tu vês essa evolução do conceito da lusofonia e da interação espacial diversa que é que nós temos? A lusofonia é, para mim, um caso de amor, um caso de cidadania. Eu identifico-me com os valores da comunidade e tenho tido a sorte de ser convidado para esse evento, como que era a segunda edição do Congresso Internacional da Cidadania Lusófona, da qual explora-se o conceito eu sou um cidadão lusófono, como é que me identifico com a comunidade e por que os outros sentem um pouco... não se sentem integrados nessa comunidade. Existe, assim, uma resiliência em sentir como parte dessa comunidade. Relativamente à sua pergunta, eu vejo que a CPLP está agora numa fase decisiva. A CPLP vai completar 18 anos. Isto, se nós fazemos uma simetria, é uma idade já agora adulta, para assumir responsabilidades e passos mais largos. E comemoração deste aniversário da CPLP, acredito que nós temos que dar passos mais significativos. A CPLP deve assumir-se como um órgão de referência, um órgão em relação à comunidade internacional, tem que fincar os pés, numa linguagem assim mais terra-terra, para que se projete a imagem desses países, países africanos de língua portuguesa, que nem todos estão totalmente desenvolvidos. Nós temos alguns até, com grandes recursos, mas nem por isso significa que tem bons índices nos relatórios internacionais, como nós vemos. A projeção da CPLP, e certamente leva a todos os países que são membros da comunidade, os membros observadores, vai tornar a CPLP uma instituição que tenha voz, que tenha um plano conciso e que a distribuição do que vai advir, certamente, dessa projeção, seja distribuída igualmente para todos. Então, ou seja, uma espécie de solidariedade interterritorial lusófona, não é? Enfim, um conceito engraçado, mas difícil de atingir, tendo em consideração que cada um dos países também tem a sua integração regional e tem os seus compromissos internacionais, multilaterais e inclusive bilaterais, o que tem sido uma dificuldade imensa para melhor interação dentro do espaço lusófono e, sobretudo, para dar maior utilidade à comunidade de países de língua portuguesa. Realmente aqui uma evolução, sente-se que há uma evolução, mas, no entanto, tudo isso tem que ser marcado pela qualidade e pelas qualidades, aliás, das lideranças. Não é? Isto tem que ser marcado pelas qualidades das lideranças. Eu fico sempre com a impressão, e agora vais-me ajudar a perceber isto, que é que sempre que há encontros de jovens da lusofonia ou desse tipo de coisas, saem de lá ideias muito mais arrojadas e muito mais frescas, como se espera, aliás, de jovens, não é? Do que propriamente o que sai
das conferências de líderes ou dos encontros entre chefes de Estados e desse tipo, e muito menos até das conferências e das palestras de académicos. O que é que eu quero dizer com isso? Parece-me a mim que a juventude vive mais e melhor a lusofonia, de certa forma, não é? Do que os políticos e os académicos vivem ou projetam essa lusofonia. Suponho eu que os políticos, por 10 mil razões, entendem-se porque é que eles não conseguem ser arrojados, os académicos também se entendem porque é que eles não conseguem ser arrojados, os políticos pelos compromissos, os académicos pelos compromissos intelectuais também, não é? São sempre muito senhores do seu saber e isso é muito difícil de obrigá-los a partilhar. A juventude dá esse elan muito agradável e de frescura à lusofonia. Eu estou a dizer isto para fazer-te a pergunta a seguir. E São Tomé e Príncipe, ao nível do nosso país, eu sei que não estás lá, estás aqui em Portugal, a estudar e a trabalhar, mas em São Tomé e Príncipe, como é que tu vês, como é que tu sentes, tu tens muito contato com a juventude de São Tomense, como é que tu sentes a juventude de São Tomense a lidar nesse universo lusófono? É algo que é fácil, é algo... Como é que tu vês isso? Como é que tu vês esse processo de relação entre nós, vocês mais jovens, e a lusofonia? É uma relação natural, muitas vezes inconsciente, de jovens do nosso país. Eles partilham dos valores e têm uma proximidade, mas também temos a consciência que essa proximidade não é com todos os países, não é com todo o país. Tem uma relação mais próxima com Portugal, com Angola, mas quando nós começamos a ir para Guiné-Bissau, Timor-Leste, Moçambique, a relação já diminui. Há muito menos contacto, o que faz com que eles tenham um sentido que não é uma relação entre os países todos da CPLP, mas sim é uma relação entre Portugal e Angola e circula por ali. Mas, no entanto, falando sobre isso que eu mencionava, em que os jovens muitas vezes têm ideias mais arrojadas, a Conexão Lusófona, na realidade, tem aproveitado isto. Nós temos um dos projetos que é a Conexão Lusófona em Debate, nós já tivemos em Porto, tivemos em França com a comunidade também lusófona, tivemos em Coimbra, tivemos em Moçambique e brevemente vamos a São Tomé e Guiné-Bissau. E as recomendações que o sumo daqueles encontros, dado o hábito das nossas influências, nós temos feito chegar essas recomendações às conferências da CPLP, às conferências de ministros, e acreditamos que estamos agora a dar um grande passo para que as nossas vozes da juventude sejam ouvidas em escalas superiores. E o que nos deixa totalmente felizes, porque eles agora têm recomendações concretas, não vai ninguém transmitir por nós o que está acontecendo com os jovens, o que os jovens pretendem, como é que os jovens veem a lusofonia. E nós acreditamos que isto é uma bênção, um grande valor. Nós podemos transmitir através de nossos relatórios, recomendações. E, por exemplo, vamos ter agora em julho a Conferência de DIL, uma conferência muito decisiva e muito questionada. E vai seguir também as nossas recomendações dos últimos debates que nós fizemos, por exemplo, em Moçambique. E tudo isto vai constar num relatório. Nós temos a parceria direta com o Fórum da Juventude da CPLP, que nos vai fazer chegar essas recomendações para que seja lido aos chefes de Estados, para que nas resoluções finais desses encontros de chefes de Estados levem em conta as nossas preocupações. Isso é ótimo, isso é ótimo. Eu, como disse um bocadinho, eu sigo sempre, ainda que a distância, através da rádio, da RDP África, sigo sempre os congressos do Fórum da Juventude da CPLP. E como eu dizia um bocadinho, a frescura que vem de lá, a mim dá-me ânimo para acreditar mais e para ser otimista relativamente ao futuro da comunidade. Mas há bocado falavas de vozes, das vozes da juventude e disso. Também estás envolvido num outro projeto, enfim, és um homem de 1000 projetos, como eu dizia há bocado, e de 1000 atividades. Estás envolvido num outro projeto que a mim me interessa particularmente, que é o Global Voices. O que é isso da Global Voices? Quer dizer, esse conceito de sociedade civil muito adiantada, muito consciente, muito participativa, que pressiona, que questiona o poder e que transmite notícia de forma muito pura e direta e consciente, mas o que é mais do que isso a Global Voices? Eu sou um simples leitor, não faço a mínima ideia, nem eu, nem as pessoas que nos estão a ver, não faço a mínima ideia do que é isso.
Explica-me como é que tu, primeiro, como é que foste lá parar? Não, primeiro, o que é Global Voice, depois como é que foste lá parar, não é? A Global Voice, ou Vozes Globais, nós queremos assim dizer, é uma rede internacional da qual nós reunimos conteúdos que não são escritos sobre o nosso ponto de vista, nós simplesmente reportamos o que cada comunidade ou comunidade de cada país comunica. Nós fazemos essa ligação de ponte, que é projetar essas vozes que estão na surdina para o exterior. E o que fazemos mais marcante, que torna o projeto um pouco peculiar, é que nós traduzimos automaticamente. Todo o trabalho é voluntário, existem pessoas espalhadas por todo o mundo, que caso eu publique um artigo agora em português, esse artigo em uma semana estará em 3 línguas no mínimo. Isso é ótimo. E o que projeta um problema local e conseguimos torná-lo global. Para falar disso foi, por exemplo, o caso da desflorestação em São Tomé e Príncipe, que acompanhou muito bem, que era algo interno, as pessoas certamente lá sabiam, mas posteriormente foi escrito um artigo que começou... Belo artigo, diga-se. A especular e chamou a atenção da comunidade internacional, conseguimos envolver a Quercus, tornou mesmo algo muito importante, tanto que conseguimos motivar no interior do país uma discussão nacional sobre essa problemática e com o envolvimento das pessoas. Então, é preciso dar o primeiro passo. Por exemplo, nós da Global Voice temos a preocupação, que é o caso de São Tomé e Príncipe, que é um país que continua na escuridão quanto aos blogs. Não há pessoas a escreverem sobre o que é São Tomé e Príncipe de forma normal, de forma natural. Existe essa carência de conteúdos em São Tomé e Príncipe. Existe uma carência que as pessoas partilhem o que está acontecendo, o seu ponto de vista. E nós estamos a falar certamente somente de atividades políticas. Estamos a falar da cultura, da cidadania. E os jovens e toda a comunidade santomense precisa se envolver mais, comunicar o que está, para que nós, por exemplo, a Global Voice, consigamos projetar posterior o que está acontecendo localmente. E a Global Voice faz essa ponte. E faz bem. Agora, disseste uma coisa curiosa que é precisamos comunicar mais, criar mais conteúdos, que não tem necessariamente que ser política, como é óbvio, e pode ser cultura, social, o que seja, porque é a única forma realmente de o país aparecer representado em diversos palcos internacionais, ainda acima tendo, enfim, diversos canais de possibilidades para que isso aconteça, sendo o Global Voice, obviamente, um dos canais. Nós não fazemos muito pouco. No entanto, tu, mais um conjunto de outros jovens são-tomenses, que merecem toda a minha admiração, tu e os outros envolvidos, depois vais dizer quem são os outros envolvidos, neste projeto relativamente ao qual eu tenho um grande carinho, que é o STP Digital, não é? Ainda aqui, mais ativismo, outra vez ativismo, digamos que civil, não é? O ativismo vindo da sociedade civil, que é criar essa plataforma de comunicação, em sentido lato, que é o STP Digital. Diz-me o que é isso, STP Digital, e porquê a criação de um portal desses, que eu já sei que há necessidade de comunicar mais coisas do país, e porquê que não há mais conteúdos no STP Digital? STP Digital foi fundado por Carlos Frota, foi um projeto final de curso em que ele fez cá em Portugal, e posteriormente, devido a achar que aquele projeto tinha possibilidades, era algo que já fazia falta, então entrei em contato com ele. O projeto ainda estava numa fase muito embrionária. Entrei em contato com ele e partilhei que eu faço parte da Global Voice e que este seria uma oportunidade, na realidade, nós produzimos maior conteúdo, dar uma imagem ao país com uma particularidade, de aproveitar as redes sociais, que também é algo que é importante, por N valores, mas por N valores também não aproveitamos muito bem, tanto para o marketing para o país. Mas bem, continuando no STP Digital. Posteriormente, tendo contato com ele, então iniciamos juntos um processo que é de desenvolvimento daquela plataforma, que além de produzir conteúdos, reúne em todos os lugares conteúdos relevantes, instituições, organizações sobre o nosso país, que é São Tomé e Príncipe. Mas o projeto tem várias fases de etapas, né? E nós agora vamos começar a dar uns passos um pouco mais largos, né? Há de conver também que um projeto desses
exige meios financeiros. Claro, esse é o problema. Meios financeiros. Mas nós já estamos em contato com pessoas e organizações que vão começar a dar auxílio, a capacitação técnica, a capacitação também financeira. Sim. E o projeto vai dar passos brevemente. Mas o STP Digital é mais um projeto da qual nós pretendemos projetar São Tomé e Príncipe, usar redes sociais de uma forma consciente, de uma forma eficaz e trazer mais pessoas a interessar-se pelo nosso país, porque o nosso país, certamente, não é só turismo, não é só turismo. Há muito que se explorar, E as redes sociais é um nicho de mercado ainda que muitos não observaram. No entanto, nós estamos e tiramos proveito disso, que é como foi o caso do TEDx São Tomé. Já lá ia, mas continua. Que é o caso do TEDx São Tomé, que foi o primeiro passo para nós notarmos que as redes sociais, na realidade, podem fazer diferença na sociedade. E agora, o STP Digital, eu perguntava-me sobre os conteúdos. Nós estamos agora na seleção de voluntários, pessoas, porque nós queremos que sejam pessoas voluntárias e certamente vai existir critérios e tudo isso, para que nós possamos produzir mais conteúdos e estamos também a fazer parcerias com organizações já como a Rádio NU, essas organizações que fazem distribuição de conteúdos. Mas nós também queremos ver se utilizamos o STP Digital para ser uma plataforma em que as pessoas possam escrever como se fosse um blog e torna-se a plataforma e certamente também ajuda o Global Voice a captar todas essas vozes. Nós vamos tornar uma plataforma onde as pessoas podem escrever sobre o que quiser. Já agora deixo o convite para que os que estiverem interessados em envolver-se num projeto STP Digital, certamente é só nos contactar, temos nossos contactos no site e teremos o maior gosto de recebê-los e dar mais informações acerca desse projeto. Isso é ótimo. Agora, STP Digital, falaste já do TEDx São Tomé, um projeto também em que estás envolvido, lá está o homem, um ativista tremendo, estás envolvido com muito mais gente, a Cátia Aragão, que eu quis ter aqui, mas que não foi possível, enfim, por uma questão de desencontro de agendas, mas que mal volta a Lisboa, enfim, terei todo o gosto em tê-lo aqui, e muito mais gente. Fizeram uma primeira edição e estão, segundo sei, estão a preparar a segunda edição. Que balanço fazem desse evento e desse encontro de pessoas em São Tomé e Príncipe? Essa é a minha pergunta. E agora o meu comentário. Que eu não posso deixar de o fazer. Eu acompanhei muito de perto todo o processo, acompanhei o evento em si, porque tiveram, enfim, a capacidade técnica de pôr online em direto, e devo dizer que senti-me orgulhoso de estar a olhar para aquelas imagens, ver-vos jovens de diversas partes de São Tomé, de diversas origens de São Tomé, assim, também não só, e de outros países, enfim, também colaboraram na organização do evento, mas deu-me gozo ver São Tomé e Príncipe, enfim, num mundo global, enfim, completamente cosmopolita. Essa visão que o TEDx dá do São Tomé cosmopolita é uma visão que entronca muito com uma outra geração, diferente da vossa, minha e digamos que uma geração mais velha, que tem muita resistência em querer mostrar o país como um país aberto e cosmopolita. Portanto, deixo aqui essas duas questões e quero ouvir-te falar sobre isso. O TEDx São Tomé foi na realidade um dos projetos também da qual me orgulhei em estar envolvido. Foi um sonho, curiosamente, um sonho comum, entre aspas. A Cátia Aragão, em sua passagem por cá, por Lisboa, e teve contacto com o evento e disse: eu também gostaria de organizar algo similar no meu país. Eu sempre segui os TED Talks, as talks do TED, sempre fui um grande fã e seguidor. E também tinha esse desejo de um dia organizar o TEDx em São Tomé. Curiosamente, nessas conversas informais em que nós vamos falando as coisas que projetamos para o nosso país, e tive a falar com o Chris Hammer, também um ativista de São Tomé e Príncipe da Estónia,
E ele disse, olha, na realidade nós também estamos a pensar, eu já abordei isso com a Cátia, então vamos avançar. E curiosamente, depois disso, foi anexando pessoas e mais pessoas, e foi um passo até torná-lo real. Uma equipa fabulosa, ver aqueles jovens organizarem uma coisa com aquela qualidade e com aquele resultado final, a mim, enfim, eu tenho que confessar que encheu-me de orgulho, porquê? E sobretudo porquê? Porque, como eu dizia há bocado relativamente, a resistência entre um São Tomé cosmopolita e um São Tomé tradicional, e que eventos ou ativismo como esse que tu e outros jovens são tomenses personificam, choca um pouco com essa questão geracional, não é? Choca um pouco com essa questão geracional. E há bocadinho, sem que tu respondesse a minha pergunta, como é que vocês vivem com essa tensão geracional perante essa vossa forma de estar, de tentar comunicar o país globalmente, tentar tornar o país mais cosmopolita e mais integrado na rede internacional ou global de criação, de conteúdos, de visão, de comunicação? Como é que se sentem e como é que lidam com isto? Como é que lidam com essa questão geracional? Isto é interessante perceber. A nossa preocupação essencial é que seja o equilíbrio, que nós consigamos o equilíbrio. Embora as diferenças, eu acredito que todos nós temos um objetivo comum com o nosso país, que é torná-lo o melhor possível. Esse é um objetivo comum que eu acredito que não há razões de discórdia entre nós. E nós usamos essa particularidade para escutar a geração mais velha, digo assim, e tentar equilibrar. Porque a geração, em São Tomé e Príncipe, por exemplo, sempre houve o hábito de nós escutarmos os mais velhos. A sabedoria que as pessoas vão adquirindo ao longo da vida são sempre úteis a nós, a nova geração. E seria um erro descartar esses conselhos, esses ensinamentos e a sabedoria popular também, que é uma coisa que existe muito em São Tomé. E que vocês integraram muito bem no TEDx São Tomé. Exato. E nós reunimos no TEDx São Tomé vários oradores com várias experiências, múltiplas experiências, e o palco do TEDx foi para nós provarmos que, apesar da diferença, nós podemos partilhar a ideia, todos, em igualdade, com respeito pelo próximo, pela opinião do próximo, e tentar ver através, é como se fosse um espelho. Nós precisamos olhar para o próximo e tentar entender o porquê que ele pensa assim. E como é que nós podemos tirar ambos proveitos desse pensamento. Isso é ótimo. Enquanto nós estivermos certamente bloqueados aos nossos pensamentos, às nossas ideologias, não estivermos abertos, porque o tempo vai fazer que as coisas evoluam. E é preciso... Que é normal e obrigatório até, né? É a dinâmica normal da vida e da realidade. Só que esses eventos, esse vosso ativismo, daquilo que eu vou ouvindo, até de colegas meus, choca um pouco, e eu não quero insistir muito nisso, mas choca um pouco com uma certa visão de olhar para o país. De facto, depois das coisas estarem feitas, já existe aquela aproximação realmente, até correu bem e eles foram capazes de o fazer. O que eu digo, o que eu costumo responder a esses colegas meus e amigos e da minha geração, e um pouco acima da minha geração, é o seguinte, o gozo que me dá vocês fazerem isso é que a minha geração e a geração acima da minha dificilmente foram capazes de conseguir realizações dessas com a qualidade que vocês conseguem, com a frescura que impõem a esses eventos, muito dificilmente foram capazes de conseguir fazer o mesmo. Nós sempre funcionamos muito dentro de um quadro institucional muito marcado, não é? Sempre ligado ao Estado, sempre ligado aos Estados, ou sempre ligado a qualquer coisa que nos desse grande cobertura. Aqui não, aqui a iniciativa é toda vossa, vão buscar os formatos internacionalmente, trazem-nos para o país e divulgam-nos para todo o mundo. Essa percepção cosmopolita e de que existe um mundo muito maior que o nosso para usufruir e para dar a conhecer o país, essa ideia é uma ideia que deve provocar alguma urticária em alguns são tomenses mais fechados e conservadores. Certamente, Abílio. As resistências sempre existem. Normal, e ainda bem que elas existem. Ainda bem existem, até dá para que nos torna mais forte. Claro. Que nos torna mais forte. Mas isto nós buscamos modelos, sim, recebemos, por exemplo, muitos pareceres que nós vamos buscar coisas internacionais para o nosso país.
No entanto, nós vamos buscar as coisas internacionais e adaptamos localmente. Claro. Nós queremos que tanto os valores locais quanto os valores globais andem em consonância, não entrem em contradição. Nós valorizamos muito o nacional e fazemos de tudo. O palco do TEDx, se reparar, era completamente nacional. Sim. E tivemos destaque no TED Global. As organizações nos enviaram e-mail a dizer e agradecer, e notaram aquela particularidade que nós pensávamos que não iam notar, mas notaram aquilo nacional. Sim. Que é uma forma, e nós vamos levar isto como a bandeira do nosso país. É preciso que nós levemos tanto o nosso ativismo, tanto o nosso profissionalismo, levamos essa bandeira do país, as riquezas, as culturas, levamos isso entranhado. Isso é ótimo. É preciso que caminhemos juntamente com isso. É a questão da articulação entre o local e o global, que é obrigatório fazer isso de forma descomplexada e despreocupada. Perfeitamente. Eu vi uma outra coisa de ti, lá estou eu, com o teu ativismo, que é... Eu devo trazer um dia desses aqui ao programa o responsável pela Ignite Portugal. É um amigo meu e eu vou trazê-lo, que é para que as pessoas entendam que é esse movimento, essa espécie de abordagem de temas que é feita pelo Ignite e que, olhando, por exemplo, para o nosso debate nacional, essa coisa que foi promovida pela Presidência da República em São Tomé, eu olhava para o debate nacional e, se fosse eu, faria algo como a Ignite, que era uma forma muito mais popular, muito mais direta e muito mais pedagógica até de fazer com que o tradicional se relacione com o inovador e com o moderno, não é? Aquelas apresentações todas usando a informática e toda essa mensagem trabalhada antes e tal. Para mim, esse seria o meu modelo de debate nacional se eu tivesse alguma vez que realizar um. Tu participaste do Ignite, essa experiência foi boa, do teu ponto de vista? Sim, o Ignite é um conceito em que tens 5 minutos, 20 slides, para que você comunique alguma coisa. E isto tem várias variantes que são importantes e eu espero levar brevemente o Ignite a São Tomé. A primeira variante é o uso da gestão do tempo. Um bom líder deve saber fazer a gestão do tempo, fazer a gestão de pessoas. Mas no caso do Ignite é a gestão do tempo, a primeira particularidade. Segundo é a mensagem. Como é que a pessoa vai articular a mensagem para passar? Nós vemos, por exemplo, o caso nosso dos políticos são-tomenses. Acredito que se tivessem mais bagagem, mais conteúdo de como comunicar com o povo, eu acredito que muitas desavenças que agora existem não existiriam. Acredito nisso. Também eu. Além da gestão do tempo, comunicação, existe outro, que é a liderança. Enquanto estás em cima de um palco durante 5 minutos, tens que saber como comunicar com pessoas, como interpretar as reações das pessoas e como sanar as dúvidas. E como defender as suas ideias. Isso é extremamente importante. Por isso que eu estive na organização do Ignite Beja e foi um conceito em que tinha mesmo, e eu estou pensando em levar isso para São Tomé, para que nós levemos à comunidade, porque nós precisamos escutar, e o debate nacional certamente foi importante, mas nós precisamos estar continuamente a escutar e ver como colocar. Concordo absolutamente com isso que acabaste de dizer. Estar constantemente a escutar e estar constantemente a permitir que as pessoas comuniquem. Isso é essencial do meu ponto de vista e pronto, se calhar, como eu já fiz algumas críticas, falhou esse pormenor e outros no debate nacional. O que é que tu tens a dizer para terminarmos? O que é que tens a dizer? As pessoas, a quem nos está a ver, convencê-las a ir no dia 5 de julho ao Festival da Conexão Lusófona. Tens 1 minuto e qualquer coisa que é para convencer as pessoas a irem ver o Paulo Flores, a Lura e o Escalema e essa gente toda. Quanto particularmente aos nossos cidadãos de São Tomé, é claro que quero convidá-los todos a estarem presentes no dia 5 de julho, no Largo do Intendente. Vai ser um evento marcado pela interculturalidade, a juventude, da qual nós vamos fazer uma partilha de valores da comunidade, que é da CPLP, e vamos certamente festejar o que mais nos une. Precisamos festejar o que mais nos une e criar laços de afetos que já existem, mas precisam certamente ser consolidados. Mário, muito obrigado. Agradeço. Esta casa é a tua casa e com certeza que teremos mais oportunidades de falar, ok? Assim espero. Muito obrigado.
Nossa emissão não fica por aqui. Já de seguida regresso com a rubrica Notícias. Na atualidade de hoje temos 3 notícias. A primeira refere-se ao 39º aniversário da independência de Moçambique. A segunda tem tudo a ver com a produção de diamantes em Angola, que deverá crescer 25% em 2014. A terceira fala-nos da escolha de Otávio Lopes, Dr. Otávio Lopes, para diretor de gabinete do presidente da Guiné-Bissau, do novo presidente da Guiné-Bissau. Vamos vê-las em seguida e depois apresentarei os meus comentários. Moçambique celebrou esta quarta-feira, a 25 de junho, o 39º aniversário da independência. Em mensagem dirigida à nação para assinalar a data, o Presidente da República de Moçambique, Armando Guebuza, sublinhou que estas quase 4 décadas permitiram consolidar o Estado de Direito Democrático e a paz assente no diálogo. 39 anos de independência de Moçambique, lamentavelmente num momento conturbado para o país e, simultaneamente, num momento em que todas as expectativas estão concentradas também em Moçambique, pelas descobertas de recursos naturais que foram feitas, por ser um país que está a crescer economicamente muito e muito rapidamente e cujas previsões vão sempre no sentido de manter esse nível de crescimento. Não vou tecer grandes considerações sobre os 39 anos de independência, nem sequer vou analisá-los, nada disso, não vale a pena perder muito tempo efetivamente com isto. Vou perder tempo sim a dar os parabéns aos moçambicanos por hoje serem o país que são. É um país, independentemente dos problemas, é um país liberto, um país livre, um país que obviamente precisa de mais liberdades, porque as liberdades nunca são suficientes. Um país em crescimento, um país a fazer-se. Nós às vezes esquecemos que somos países muito novos. Moçambique é um país novo em que há margem para erros. Não pode haver margem para errar e para arriscar guerras. Era bom que isto tudo terminasse, era bom que a Renamo e a Frelimo se entendessem, era bom que os moçambicanos no próximo ano já pudessem celebrar o 40º aniversário da sua independência em absoluta festa e em absoluto estado de ânimo de grande expectativa e de enorme esperança. A produção de diamantes angolana deverá crescer 25% este ano e ultrapassar os 10 milhões de quilates, graças à entrada em funcionamento de 2 novas explorações. Segundo afirmou o Ministro de Geologia e Minas angolano, este ano terão uma meta ambiciosa na produção industrial e também uma meta de 550 mil quilates na produção artesanal, o que quer dizer que terão que produzir 10 milhões de quilates. Segundo Francisco Queiroz, no ano passado a produção de diamantes angolana foi ligeiramente superior a 8 milhões de quilates. O Ministro está assim confiante em atingir o objetivo para 2014, minimizando a informação do boletim do Ministério da Geologia e Minas de uma quebra de 24% na produção em maio, de 785 mil quilates em abril para 600 mil quilates. Relativamente a Angola, a produção diamantífera aumentar em 25%. Eu podia fazer aqui uma tese sobre esse aumento, mas o aumento tem tudo a ver com o quê? Com a modernização da própria gestão da extração dos recursos ou do aproveitamento da extração desses recursos em Angola. Sempre soube que Angola é um país rico em diamantes, era sobretudo diamantes de aluvião. Agora percebeu-se que mais que a riqueza do diamante de aluvião, o diamante do garimpo normal, percebeu-se que a riqueza do subsolo, a riqueza do diamante do subsolo é muito maior. Angola tinha um problema com a gestão dos diamantes. Deu-se ou convencionou-se em determinado momento conceder lotes de exploração a imensa gente, não havia controle nenhum do Estado, ainda por cima do outro lado da fronteira vinha gente piratear, que é mesmo essa expressão, piratear os diamantes angolanos. Acontece que, a partir de determinado momento, o governo angolano, o Estado angolano, muito bem, decidiu controlar a gestão desses recursos. Decidiu controlar, não propriamente nacionalizando, que já estava a exploração, mas privatizando e entregando
a empresas capazes, como a de Beer sul-africana, a gestão de alguns dos lotes e logo o aumento da produtividade. O resultado está à vista e prevê-se que, digamos que a exploração de petróleo, dos diamantes, peço desculpas, aumentará consideravelmente nos próximos tempos, beneficiando exponencialmente o PIB angolano. Nunca será como petróleo, mas será mais um recurso para o crescimento económico de Angola, um crescimento que se espera que se transforme rapidamente em desenvolvimento mais intenso e que esse desenvolvimento possa, obviamente, chegar às populações mais carentes e mais pobres, vamos lá ser claros e objetivos. O jurista Otávio Lopes foi nomeado ministro-diretor do gabinete do novo presidente da Guiné-Bissau, de acordo com o primeiro decreto presidencial de José Mário Vaz. O novo diretor de gabinete de Vaz era até aqui seu advogado. Jurista formado em Portugal e advogado que representa os interesses da firma de advocacia Miranda Correia Amendoeira e Associados na Guiné-Bissau, Otávio Lopes chegou a ser eleito líder da bancada parlamentar do PAIGC por um grupo de deputados, mas o projeto acabou por ser chumbado pela direção do partido. A terceira notícia é só para assinalar que um dos primeiros atos do novo presidente da Guiné-Bissau foi indicar o ministro-diretor do gabinete da presidência. O Dr. Otávio Lopes, uma pessoa que eu conheço muito bem, uma pessoa que eu espero ter cá comigo, mal ele tenha disponibilidade para o efeito, é um amigo e eu não vou tecer considerações sobre o perfil do Otávio Lopes. Só digo uma coisa, que é uma pessoa que toda a gente sabe que é capaz, que é suficientemente inteligente para exercer bem esse cargo de grande responsabilidade. E quem estiver atento consegue perceber desde já a mão do Otávio Lopes na gestão da nova presidência da Guiné-Bissau. Para ele e para os guineenses, toda a sorte do mundo e que consigam fazer essa transição da melhor forma possível, de forma a beneficiar a cidadania guinense. Em São Tomé e Príncipe, a atualidade está ao rubro. Por isso mesmo, a STP-TV traz uma grande reportagem que aborda um tema bem forte, um tema que está na atualidade são tomense. A perseguição política conforme entendido pelo partido ADI, ao ponto de terem feito uma queixa no Tribunal Penal Internacional. Vamos vê-la e já deixarei alguns comentários a propósito. Serão comentários muito curtos. Em fevereiro de 2013, era oficializado num debate parlamentar o plano da alegada perseguição política aos membros e simpatizantes do Partido Ação Democrática Independente, depois da moção de censura que derrubou o governo desta força política, que venceu as eleições com 48% dos votos. O primeiro-ministro do novo governo de iniciativa do Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, estava determinado a colocar na prisão todos que eram identificados como afronta à sua governação. São indivíduos alucinados. Indivíduos alucinados. E eu conheço as bases do ADI. E eu não confundo, senhores deputados, a ação terrorista, ação politicamente terrorista de algumas pessoas com gente séria do ADI que não se revê nesse comportamento oportunista. Comportamento oportunista, de uma geração de oportunistas, que o que buscam é exatamente semear a confusão para pescar em águas turvas. Eu vi o apelo, a greve, as notas enviadas à polícia, à presidência da República, por um conhecido, um useiro e viseiro dessa prática, porque realmente, senhores deputados, nós estamos num país onde não há coerência. Porque em condições normais, determinadas pessoas não teriam palco para falar. E pesa-me muito ter que ser enxovalhado por pessoas que sabem onde é que elas deviam estar. E nós temos que aperfeiçoar o nosso sistema democrático. E é por isso que inquieta-me que pessoas com responsabilidades se sirvam de pessoas, se sirvam como instrumentos a qualquer preço para atingirem os seus objetivos. Não há
não há coerência, não há decência. Eu seria incapaz, enquanto político, eu seria incapaz de lançar mãos a qualquer coisa, a coisas mais marginais, apenas para atingir os meus intentos. Eu sou insultado todos os dias. Senhores deputados, eu sou insultado todos os dias de forma inadmissível. E tenho sabido relevar, tenho sabido não ceder a provocações. O boletim de informação do partido ADI, explicar sem complicar, era o que mais irritava o primeiro-ministro apoiado pelo MLSTP, PCD e MDF-MPL. Quando nós vemos a quantidade de panfletos, e se eu parafraseasse o líder do ADI, ele dizia panfleto, política panfleto. A quantidade de panfletos que é produzida no Instituto Privado de Fins Públicos, que é a Fundação Solidariedade. Esses panfletos atentam contra a dignidade dos órgãos do Estado constitucionalmente instituídos. São autênticos crimes, vilipendiando órgãos de soberania. O que é inadmissível e que não tem cobertura em Estado de Direito Democrático. Perante a firme oposição da ADI em relação à política do novo governo, o primeiro-ministro Gabriel Costa e os partidos que o apoiam elegeram a difamação como o principal armamento para combater os membros do partido ADI e o seu líder, Patrício Trovoada. Só as viagens, só os gastos com as viagens do meu predecessor, Patrício Trovoada, de 16 de agosto a 31 de dezembro de 2012, de 2011, de 10 até 2012, os gastos rondam os 398.991,300, quase 400 mil dólares. O governo do ADI trocou a segurança alimentar por alimento, droga. Hoje, a nossa juventude, grande maioria, estão preferindo drogas do que alimento. Os ex-dirigentes do ADI têm muita droga em suas casas. Não só incentivam o consumo, como também consomem. Porque não se pode admitir que gentes lúcidas, gentes com conhecimento, saem à rua para fazer coisas animalescas. Senhoras e senhores deputados, será que alguém que pretende explicar sem complicar é capaz de explicar-me por que é que se tomam 169 mil euros do Estado sobre a capa da promoção do país e se contrai uma dívida com uma revista escrita em alemão, onde se faz a propaganda, efetivamente, né, do chefe do governo, que ele vem na primeira capa, e por isso é que dizem que eu estou a fazer ataque à figura do primeiro-ministro. Não é nada disto. Eu não ataco nem odeio ninguém. O que estou a dizer é que isto, para mim, constitui uma anomalia. Isto, para mim, constitui uma anomalia. Isto custou 192 mil euros que, numa carta, o senhor ministro das Finanças endereçou à empresa
visão, o senhor ministro do Américo Ramos. Muito obrigado. O senhor ministro Américo Ramos enviou a visão dizendo que o Banco Central, a ENCO, a HBD Boa Vida deveriam comparticipar no pagamento dessa revista, sem que eles tivessem sido previamente consultados. Com o Parlamento totalmente controlado pelos partidos da troika governamental, os dirigentes e simpatizantes da ADI foram vítimas das maiores humilhações na história da política em São Tomé e Príncipe. O próprio primeiro-ministro Gabriel Costa antecipava o julgamento dos visados. Há algumas coisas por esclarecer, há algumas diligências que estão em curso, não no sentido persecutório. Isto nunca farei. Não há, nunca no meu coração coube vileza nem traição. Eu quero ser objetivo, eu quero estar ao serviço do bem. Agora, eu não vou escamotear nada. Não serei encobridor de nada. Cada um tem que ser responsável pelos atos que comete. Se as pessoas tivessem noção do Estado e se cumprissem as suas obrigações, vinham dizer, olha, primeiro-ministro, primeiro-ministro de facto, seja o que for, porque elas cometeram crime. E foi dito aqui por um professor catedrático, o não entregar dossiês do Estado é crime. Eles apagaram tudo que havia nos computadores. Uma coisa que não lembra ninguém. A gente que eu fiquei completamente decepcionado. Apagaram tudo. E não mintam. Isto não é mentira. A loucura, o desvaneio fez com que esses indivíduos perdessem as estribeiras. Não se pode apagar a memória de uma administração quando hoje muita coisa se faz na base do suporte digital. Como é que no século XXI um governo pode deixar o poder, não faz a entrega dos dossiês, queima os arquivos? Isso cheira, essa passagem do governo, desse governo profissional, cheira o efeito da invasão bárbara à Europa do século XIII, XIV. Parece que houve uma invasão que destruiu tudo, até o património da humanidade. Não é possível. Isso tem que ter consequências. Tem que ter consequências. A imprensa livre também não escapou à perseguição, intimidação e os ataques do primeiro-ministro e de outros membros da coligação governamental, dirigida pelo presidente Pinto da Costa. Que graça é que tem dizer-se lá fora? Esse indivíduo devia ter vergonha. Que graça é que tem dizer-se lá fora que o debate parlamentar foi adiado porque havia dificuldades dos deputados, em vez de dizer que o debate foi adiado porque havia dificuldades dos seus deputados do Príncipe chegarem para que pudéssemos fazer o nosso trabalho a tempo e porque havia que se acertar, portanto, algumas coisas para sobretudo, respeitar o regimento, dizer que foi falta de quórum. Quer dizer, isto tem um nome em termos deontológicos. Tem consequências deontológicas. Este indivíduo, esse jornalista tentou saber, junto à mesa da Assembleia, aos serviços do Presidente da Assembleia, informação, como um bom pai de família, como um bom jornalista, em vez de disseminar mentira, porque ele está ao serviço do ADI, porque ele é um comissário político disfarçado, com microfone, insultando pessoas. Não, nós temos que moralizar isto. Não pode ser. E temos que fazer compreender. Não, temos que fazer compreender. É o que tem havido a nível desta
radiodifusão. É muita complacência em relação aos indivíduos que eticamente fogem ao decoro, ao profissionalismo, ao exercício correto da profissão de jornalismo. Não nos venham dizer, não nos venham acusar de ter uma atitude no sentido de poder ofuscar ou de criar dificuldades à imprensa. O que tem havido é uma atitude de hostilidade em relação ao chefe de Estado. Aquilo que se tem feito em relação às figuras do Estado é inadmissível em qualquer parte do mundo. Tempos de antena para denegrir as altas figuras do Estado de uma forma inusitada em democracia. E é crime. Mesmo em Portugal é crime. É crime. E nós vamos ter que resolver esse problema. Vamos ter que resolver esse problema. Isto não pode continuar assim. Não se viu. Nunca se viu. Nós não podemos aceitar que o alimento do povo, filho desta terra, provoca instabilidade para o país. Eu quero vos dizer, se for de má fé, nós temos que também trabalhar por má fé. Eu sou católico. Ninguém não vem me dizer que vem me tentar agredir. Eu estou parado a ver porque não sou JC. JC é que apanhou de um lado e voltou para o outro. JC é Jesus Cristo. Não sou. Sou pecador. Tudo aquilo, seja o senhor de comunicação social, o senhor não sei o que lá, que tiver a querer nos prejudicar, temos que tomar medida. Mesmo ele agressivo, mas temos que tomar. Fecha aqui, 2, 3 dias, a gente não vem dar comida, começou a falar de tudo que quiser falar, mas o homem está aí, não vamos tirar, está fechado, está guardado. Quando for, a gente abre. Quando ele sair, ele sai mais quieto e já não mete para falar à toa. Senhor Primeiro-Ministro, este debate de hoje é o início de, provavelmente, muito mais debates que vamos ter aqui na Assembleia Nacional. Eu vou pedir solenemente aos senhores ministros que se preparem para aquilo que não é da nossa responsabilidade, poderem sacudir, porque nós vamos começar, da nossa parte, assumimos a nossa responsabilidade. E eu não sossegarei se não houver da parte de toda a gente que tem que assumir a sua responsabilidade expedientes necessários e indispensáveis para esclarecer muitas coisas que foram ditas aqui. Muito obrigado. Tal como prometido, todos os expedientes para condenar os membros e simpatizantes da ADI e jornalistas independentes foram realizados. Várias pessoas ligadas ao Partido Ação Democrática Independente são arguidos em processos que correm seus termos na Procuradoria-Geral da República. Mas o balde de água fria saiu da boca do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, José Bandeira, durante a cerimónia de abertura do ano judicial 2014, na presença do próprio primeiro-ministro Gabriel Costa e do presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Penso ser judicioso alertar pela tentativa de resolver as querelas de ordem políticas entre os atores políticos por via de processos judiciais, visto que os tribunais estão apenas ao serviço da administração da justiça em nome do povo. Se me refiro-me a isto, é porque é sintomático a tentativa de imputação aos tribunais, situações passíveis de subscrever esta matéria pelas críticas e suspeitas infundadas e tentativa de colagem dos magistrados aos interesses políticos partidários ou de grupos, quando são tomadas estas ou aquelas decisões, ou quando as decisões tardam-se em chegar. Por isso, torna-se imperioso afirmar claramente que as questões políticas devem resolver-se em sede política e as questões de direito em sede judicial, para que não haja qualquer equívoco. Para além de denunciar a tentativa de resolver querelas políticas através de falsos processos judiciais, o presidente do Supremo Tribunal foi mais longe e deixou um sério aviso à comunidade internacional. Excelências, a separação de poderes e o respeito pelas leis constituem a base da democracia. E onde ela não existe, poderá ocorrer, mais tarde ou mais cedo, a tirania, a ditadura e a asfixia de uns poderes, de um sobre os outros.
e dos poderes instituídos. É por isso, ter-se em atenção, é preciso, ter-se em atenção que uma eventual tentativa de intromissão ou de invasão de competências alheias por parte do Poder Executivo ou outro na esfera do Poder Judicial, como se pretendeu na proposta de lei para a criação do Conselho Nacional de Justiça, avançada pelo Governo em 2013, e que ainda se pretende, poderão inverter os valores que devem ser sempre defendidos num Estado de Direito Democrático. Por isso, apelo pela necessidade do respeito mútuo entre os órgãos de soberania, tal como vem plasmado na Constituição da República, que todos juramos respeitar e defender. Perante tudo isto, o Partido Ação Democrática Independente apresentou queixa no Tribunal Penal Internacional contra altos responsáveis do Estado santomense por perseguição política aos seus membros e simpatizantes e por violação da Constituição do país. Há efetivamente uma queixa no Tribunal Penal Internacional e essa queixa tornou-se inevitável porque foram sendo cada vez mais notórios, portanto, os atos de manifesto de perseguição contra uma série de pessoas pertencendo ao mesmo campo. Eu refiro-me às pessoas que são membros da ADI, às pessoas que foram membros do anterior governo. Eu falo até de pequenos funcionários que colaboraram zelosamente e profissionalmente com o anterior governo, os simpatizantes, e até mesmo pessoas que são militantes, membros do Conselho Nacional dos outros partidos, começaram por ser objeto de perseguição. E uma perseguição que parece escapar aos olhos de todas as instituições de Estado que estão vocacionadas para a proteção dos cidadãos, independentemente da sua religião, da sua cor ou da filosofia política que defendem. Isso tudo faz temer um risco que essa perseguição possa, de facto, desembocar em atos muito mais graves, não só para as próprias vítimas, mas para a própria imagem do nosso país. Como sabe, existe um Tribunal Penal Internacional, que foi criado justamente para lidar com questões dessa natureza e está previsto, portanto, no artigo 7º da Convenção, portanto, chamado Estatuto de Roma, que cria esse Tribunal Permanente, portanto, Tribunal Penal Internacional, que os atos de perseguição perpetrados por pessoas que dirigem os Estados possam ser sancionados. E é nessa perspectiva que exercemos esse direito de pura cidadania, para poder fazer com que o Tribunal Penal Internacional possa, digamos, avocar para si esses casos e apreciá-los. Terá uma função fundamentalmente pedagógica, mas o Tribunal tem também uma função sancionatória. O objetivo é para que as pessoas não pensem que, portanto, sob a capa da imunidade, elas possam tudo fazer contra as pessoas. Porque, como sabe, não é admissível que, portanto, os líderes da nação, o senhor Primeiro-Ministro, o senhor Presidente da Assembleia, os ministros, os líderes partidários, pessoas que tenham uma missão de responsabilidade e de proteção dos cidadãos, possa vir à Assembleia e acusar um determinado grupo de antipatriótico, acusar de traficante, acusar de nomes de forma a, digamos, a estigmatizar esse grupo. Não é admissível que os militantes desse grupo, os membros desse grupo, sejam escorraçados das suas funções. Vejam o que o senhor Primeiro-Ministro Gabriel Costa fez na Assembleia. Acusações, portanto, denúncias caluniosas, e hoje nós sabemos que foi
caluniosamente que o senhor primeiro-ministro, Dr. Gabriel Arcanjo Ferreira da Costa, denunciou o senhor anterior ministro das Obras Públicas, dizendo que ele assinou um contrato para que os navios petroleiros viessem às nossas águas. E hoje nós sabemos que o país corre um risco, portanto, de pagar 15 milhões por atos praticados por esse senhor, que dizia que era, portanto, uma questão... Portanto, há até atos que atentam, portanto, um atentado, eu diria, mental, quando, portanto, líderes de partidos com responsabilidades na governação, portanto, estigmatizam as pessoas por causa da sua religião, acusam as pessoas por causa da sua religião. Portanto, e tudo isso, portanto, aos olhos de toda a gente que nada faz. Portanto, é face a esse risco e face a esses atos notórios que essa queixa se tornou imprescindível, inevitável. Agora, é preciso dizer que esse Tribunal Penal Internacional era, portanto, a instituição mais acertada, primeiro porque ela respeita todos esses princípios fundamentais do direito penal, portanto, a não retroatividade, a individualidade da pena, a responsabilidade, portanto, individual dos atores que cometeram esses atos. E a falar de atores que cometeram esses atos, eu digo que numa sociedade democrática é inadmissível que um ex-ministro esteja parado a assistir a uma manifestação, eu diria até a preparação de uma manifestação popular, legalmente autorizada, e que haja ordens para que ele seja imediatamente detido e conduzido às masmorras da Polícia de Segurança Pública. É inadmissível, é um ato manifesto de perseguição que não pode continuar a passar a ser impune. E depois, um dia, nós acordamos, nós estamos num país, nós estamos no Ruanda, nós estamos na República Centro-Africana, nós estamos, sei lá, na Costa do Marfim, que conhecemos há pouco tempo. É isto que nós queremos, com essa queixa, evitar. Ora, esse tribunal, eu diria que era o palco mais acertado, na medida, a instituição mais acertada para lidar com essa questão, porque, como eu disse, respeitando aqueles princípios fundamentais do direito penal, ele tem uma particularidade que é fundamental para nós aqui em São Tomé e Príncipe, que é que ele age independentemente da qualidade oficial do agente, portanto, que praticou o crime, que praticou a perseguição. Não importa o seu estatuto e a imunidade interna de que ele goza, e como vocês sabem, aqui no nosso país, a imunidade é qualquer coisa que nós acariciamos exageradamente, a ponto que deputados possam agredir fisicamente as pessoas, quebrar garrafa na cara das pessoas e aplicá-las 22 pontos de sutura e nada, absolutamente nada reconhecer. Há casos de violação e por altos dirigentes, pessoas que se dizem deputados, que se dizem líderes e tudo mais, e nada disso acontece. Porque esse tribunal tem também uma vertente que são os direitos fundamentais, como aqueles direitos de expressão, a liberdade de expressão. Como vocês sabem, também nesse domínio, essa liberdade está cerceada, está limitada aos antigos membros do governo, aos membros e simpatizantes do ADI. Por isso, se vocês excluírem as intervenções em direto e pública dos membros do ADI, jamais ninguém tem acesso à comunicação social estatal. E isto é contrário aos direitos fundamentais, aos quais a República Democrática de São Tomé e Príncipe está vinculada. O jurista Afonso Varela, membro do antigo governo da ADI, uma das vítimas da alegada perseguição política, considera desnecessário o debate parlamentar desta sexta-feira sobre a queixa do Partido Ação Democrática Independente, apresentada ao Tribunal Penal Internacional. Porque o tribunal é legal, ele é competente, ele existe e o tribunal
e foi apresentada uma queixa. Por isso, eu acho que o debate é um ato desnecessário, um ato sem qualquer eficácia, sem qualquer importância, e eu acho que os deputados, com todo o respeito que eu tenho pela representação nacional, têm muito mais a fazer. Há muita legislação sobre as crianças, sobre a proteção das crianças, há muitas convenções internacionais que nos ajudariam digamos, a melhor proteger os nossos cidadãos e que continuam, portanto, nas gavetas e nas prateleiras, que deveriam ser apreciadas pela Assembleia e não se preocupar com isso. Há uma queixa que foi colocada num tribunal. Eu acho que os deputados, o governo que solicitou esse debate, deveria aguardar para que ele fosse ou não notificado pelo tribunal para poder, portanto, exercer o seu direito de defesa. Portanto, como eu disse, é um tribunal que respeita os princípios individuais. Por outro lado, portanto, isso só, e se eu associo isto aos comunicados que eu vi acerca desta matéria, eu diria que há uma precipitação, mas precipitação de gente que se sente culpada, de gente que se sente, digamos, atingida, portanto, naquilo que eles consideram ser a sua autoridade, sentem-se desafiadas, mas eu acho que não há espaço para isso. Mas eu digo também que as pessoas agem um pouco na ignorância porque não conhecem o Tribunal Penal Internacional. Portanto, eu ouvi dizer que isto seria um atentado à imagem do Estado de São Tomé e Príncipe. Eu quero dizer e assegurar que não, porque esse tribunal não tem competência sobre os Estados, esse tribunal tem competência sobre as pessoas singulares. Portanto, cada uma das pessoas, cada pessoa que comete atos de perseguição contra outra, essas pessoas é que serão julgadas. Portanto, isto para que os ministros, os deputados, os líderes partidários não pensem que eles são impunes e que eles estão protegidos, e porque estão protegidos por essa imunidade que as leis nacionais conferem, as pessoas julgam-se capazes de tudo porque foram tão investidas de poderes. Ora, esse Tribunal Penal é um tribunal complementar às instâncias internacionais e ele é apto para julgar aquelas coisas que os nossos tribunais ou não têm competência ou não conseguem julgar porque a imunidade internacional, a imunidade parlamentar e outras fazem barreira, portanto, para que os tribunais possam atuar. Portanto, eu quero dizer que não se trata de uma queixa contra o Estado, portanto, contra a República Democrática de São Tomé e Príncipe, mas trata-se de uma queixa contra aquelas pessoas individualmente que, de uma forma ou de outra, por ato ou por omissão, facilitam, fazem com que esses atos de perseguição sejam, portanto, conduzidos, perpetrados contra um grupo político, um grupo de pessoas. E é isto que é inadmissível em democracia e é isto que se pretende combater. Mas não há uma queixa contra o Estado da República Democrática de São Tomé e Príncipe. E a propósito disto, da imagem do Estado, a imagem do Estado, ela fica afetada com esses atos de perseguição em plena democracia, em pleno século XXI. A imagem do Estado fica afetada quando os problemas não são resolvidos de acordo com as regras que estão em vigor, quando as regras de urbanidade, quando as regras constitucionais, quando as leis não estão, portanto, não são respeitadas, aqui sim a imagem do Estado fica abalada e não uma queixa. Portanto, isto só acontece porque essas pessoas consideram que elas é que são o Estado. E então, qualquer ataque, qualquer queixa contra elas é a República Democrática de São Tomé e Príncipe, que eles entendem como patrimônio delas. Ora, São Tomé e Príncipe não é o seu primeiro-ministro, não é o seu presidente da República, não é o seu presidente da Assembleia, não é o senhor ministro disto ou aquilo. São Tomé e Príncipe somos todos nós. E a pessoa de cada um desses líderes não se confunde de modo algum com
a República Democrática de São Tomé e Príncipe, que é terra de todos nós. Mas eu gostaria de dizer, todos nós, significa dizer terra dos nossos antepassados, terra nossa e terra das gerações vindouras. Comentários sobre a reportagem que acabamos de ver. Eu não vou fazer grandes comentários, hoje estou económico, bastante económico e austero nos comentários, porque eu acho que as imagens que nos trouxeram diz tudo. A cada um dos São Tomenses, ou cada uma das pessoas que nos estão a ver, ou que estão a ver essa peça, ou que viram a peça, que tire as suas conclusões e que faça análise livre que têm que fazer. Porquê? Porque tudo tem sempre diversas formas de olhar e de perceber e de captar. Era bom é que não se fizesse análise, e eu aqui estou a devolver a capacidade de análise a quem nos está a ver, que não se fizesse análise imbuídos de complexos ou de visões curtas, visões que têm só que ver com um determinado momento da vida política são tomense. A vida política são tomense é dinâmica, evolui e convinha irmos nessa altura já ir olhando para o futuro, sem deixar de considerar factos que são factos que não abonam nada a evolução que nós pretendemos do nosso regime e do nosso sistema. Termina assim a minha análise à atualidade. Vou deixar as minhas sugestões para a semana. Como eu tive aqui o Mário Lopes, comigo vai tudo, enfim, girar à volta de alguns amores que eu tenho. São alguns livros recentes e outros nem por isso, sobretudo livros. O primeiro deles é um livro do Gramsci, A Cultura e os Subalternos. É um livro da Rita Ciota Neves, de 2012, edições Colibri. Aconselho vivamente porque o Gramsci foi o pai do conceito da sociedade civil. E nesse livro fica claro porque é que ele foi o pai do conceito da sociedade civil e, sobretudo, da sociedade civil orgânica, que é consciente, a que intervém, a que é ativa. Tudo isto escrito ainda nos anos 20, 30, que foram os anos em que Gramsci foi muito mais prolífero e produtor. Outro livro, A Coragem de Escolher, um livro do Fernando Savater, 2004, editado pela Dom Quixote. Sobre Savater não digo nada, porque é um grande pedagogo das liberdades, é um filósofo espanhol muito lido, um livro que ensina a pensar e ensina a ser livre a quem queira ser livre e a quem queira efetivamente pensar. O terceiro livro, La Mirada Cosmopolita ou La Guerra es la Paz, é do Ulrich Beck, não está traduzido para português, mas existe em espanhol, lê-se perfeitamente bem, é um livro de 2005 da Paidós, que também tem tudo a ver com essa dinâmica do local e do global, e que tem muito a ver com o ponto de vista do Ulrich Beck, que é um cosmopolita assumido e que, enfim, tem tudo a ver com aquilo que eu fui falando com o Mário Lopes ainda há bocadinho. Como há uma cimeira da União Africana neste momento a realizar-se em Malabo, não podia deixar de fazer uma referência a ela e vou fazer como? Deixando para leitura um livro cujo título é África, face aos seus problemas de segurança e de defesa, autores Moila Tchiembe, Mayele Bukassa, 2013, Pedago. Está editado em português. Na Pedago podem, enfim, comprar, ler, que dá um gozo tremendo e é um belíssimo livro. Agora, para o fim, Conexão Lusófona, Largo do Intendente, Lisboa, 5 de julho, a ir lá, que a festa está prometida. Por hoje é tudo. Continuem a seguir-nos na nossa página do Facebook e também no YouTube. Amanhã, Isilda Gonçalves recebe mais um convidado, por isso fique atento às nossas redes sociais. Por hoje, ficamos por aqui, mas temos encontro marcado no próximo sábado às 18 horas. Eu sou Abílio Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão.
Finalmente cheguei em Santo Tomé. Que sufoco. Um aeroporto desse, pá. Bom, vou para o hotel. Então, epá, já estou cá em Santo Tomé. Sim, epá, eu vim para tratar do negócio porque eu não tenho muito tempo aí. Já tem tudo organizado, né? Tá bom. E não tá bem. Quando tiver a vir, passa direto para aqui, quartos 1.600. Pode ouvir? Tá bom. Só tô à espera. Sou Jesus. Sim, Pereira da Silva. Muito boa tarde. Senta aí. Tá bom. Então, mas sobre o nosso negócio, como é que tá? Epá, é verdade, eu já andei a investigar e na semana passada, mesmo na televisão, eu vi um casal a falar, né? Tem 8 filhos. 8 filhos? 8 filhos. Epá, então o negócio dá para levar todo esse Claro. Falei com a senhora e ela já aceitou o negócio. Epá, olha lá. Se nós fazemos um bom negócio para levar todas essas 8 crianças, vai me render um bom dinheiro. Muito bem, senhor. Vai estar tudo bem, mas só que antes nós temos que passar o tribunal, né? Tribunal. Para ter a papelada necessária que é para depois. Isto porque esse é meu negócio, esse que me dá dinheiro. Eu adoto a criança e levo e vendo, dá-me um bom dinheiro. Muito bem, e minha parte está confirmada, né? Sim, e meu negócio é sigilo. Muito bem, então se nós pudéssemos já ir para o tribunal tratar do assunto das papeladas, seria bom. Mas eu pensei que o senhor viu na televisão, o senhor poderia ter algum vídeo. Ai, minha cabeça, eu esqueci. É verdade, tem cá um vídeo que eu gravei, né? Mas o vídeo tem as crianças? Não, só mostra o casal a falar da criança, mas dá para notar. Então, tá bem. Sim. Olha, vamos lá. Sim, por favor. A senhora já tem uma relação conjugal com o seu marido já há muito tempo? Já há 8 anos. Já há 8 anos. E tem quantos filhos? 8, senhor. 8 filhos em 8 anos? E o senhor, como isso explica isso? 8 filhos em 8 anos? É simples. É o seguinte. Nós em São Tomé temos 2 épocas. Precisamente. A época de chuva e de gravando. Na época de chuva há muita alimentação. E aí nós temos comida à vontade para dar para as crias. E na época de frio, como faz muito frio, eu me consolo, que é para tapar o frio. E sempre que eu me consolo, aí vem um filho. Assim faz. Epá, é isso mesmo. Então, epá, então nós vamos aonde agora? Epá, então, como eu falei, nós temos que passar agora no tribunal, né? Que é para tratar das papeladas necessárias, depois a gente vai falar na casa das crianças. Mas só que eu não tenho problema, eu não quero problema porque isso é um business, pá. Não preocupa, é só falar. Aqui em São Tomé tudo é rápido. Você tem que preparar tudo porque isso é um business de... São Tomé tudo é rápido. Não confia nisso, Jesus. Não tem problema. Então tá bom, não tem problema. Vamos só buscar. Eu vou pegar sim, a mala. Eu vou aqui esperar. Vamos, podemos ir? Sim. Sim, pode entrar. Licença. Dá, tem. Bom dia. Sim. Isso é o Sr. José Luís. Pereira da Silva. Olha, nós viemos cá aqui para falar sobre... Nós viemos cá aqui para falar sobre o problema da adoção. Nós estamos a querer adotar algumas crianças. Aí é... Sim, meu senhor, deixa eu só explicar. É que eu sou casado em Portugal e estou a viver com minha esposa há um certo tempo e nós não estamos a conseguir ter filho. Portanto, eu vim aqui com esse moço que eu entrei em contato com ele aqui em Santo Tomé. Então, ele disse que ele conhece uma família que tem 8 filhos, então nós viemos para adotar essa criança. Só tratar de papelada. Está tudo pronto, já falamos com a família, só tratar da papelada para levar as crianças. Tá bom, como vocês sabem, isso demora um pouco. Demora muito? Mas não tem como fazer isso para ser hoje já um bocado rápido? Bom, como é para o senhor que chegou mesmo agora, né? Então,
Eu vou já tratar de tudo, mas antes só vou fazer uma coisa, fiquem à vontade. Sim, tá bom, não tem problema. Se nós conseguirmos adotar todas essas crianças, vai me render um bom dinheiro. Claro, e não esquece da minha porcentagem. Não tem problema, vou vender essas crianças por 8.000 euros cada criança e você vai ter 2%. Claro. Sim, claro, tem que, não pode esquecer do meu 10%, tem que ser. É um negócio que lá fora agora tá a dar mesmo dinheiro, está a dar muito dinheiro porque a adoção das crianças. Chego lá e vendo essas crianças lá para outros gajos lá, você que sabe, né? Não tem problema, porque eu já falei com a família, tem 8 meninos, está tudo combinado. Só que eu não quero problema, eu estou nesse negócio há muito tempo, eu não quero problema. Não vai ter nenhum problema, tá tudo, o negócio está aí, lixo, é sua responsabilidade. Vim com muito dinheiro para gastar nisso. Não quero problema. Eu sou responsável. Então, está tudo pronto? Bom, a papelada já está tudo, é só por assinatura do senhor José Luís. Pereira da Silva. E também a assinatura dos pais da criança lá em casa. Então tá. Agora é só a assinatura. Deixa eu assinar. Portanto, então com o papel é só ir para quintal e posso pegar as crianças e levar? Pode pegar as crianças, que a papelada está tudo organizado, sem nenhum problema, não vão correr nenhum risco. Podem ir para lá agora. Mas então, quanto é que fica esse trabalho? Total são 8 crianças, né? Sim. Vem aí 1.000 euros cada criança, total 8.000. 8.000 euros? Não tem problema, eu tenho com dinheiro para gastar nisso, nessa doação das crianças. Tá tudo certo. Bom, então, tá tudo certo? Bom, foi um prazer falar com o senhor. Podem ir, obrigado. Muito obrigado. Chama Pepelinho de babuca filtrada muito fácil. Pepelinho é? Pepelinho! Pode vir, pá. Bafagem babuca filtrada para pecado. Não tô não. Você tá maliquiado muito. Não pode me falar assim, e com o pé, papá. Vem matar meu bicho. Fica filtrada, porque te paga na bom, isso é matar, não tô aí não. Pode comer, papá, não faz. Matar meu bicho. Você tá maliquiado. Essa clave, mas minha essa clave. Quem é? Oh! Tá, tarde, avó. Que Branco? Muito bom dia, dona. Bom dia, avó. Então, tá tudo bom? Senhora saco de boxe não tá em casa? Minha é branco, saco boxe é branco. Vai chamar? Sim, tá chamando. Deixa eu passar para aqui. Muito calor agora, pá. Minha é bifa. Mas ela tá em casa. E as crianças estão em casa? Não mais nada. Despachar isso. Tá tudo bom. Só saco de boxe então. Muito bom dia. Boa tarde. Então, esse é o José Luís. Pereira da Silva. Vocês já vieram, eu pensei que fosse outro dia. Hoje Sim, mas não te vinha hoje, porque era hoje que era para fazer aquele negócio que nós estamos combinado. Vimos já pronto para buscar a criança. Mas fica quieto. Para levar todas as crianças, eles são muito mal criados. Sim, nós devemos mesmo levar todas as crianças, todas. Vou levar todas. Sim. Mas não tá. Como assim? Eu não posso entregar vocês minhas 8 crianças. Mas a gente combinou tudo. Há condições, eu vou levar essas crianças lá, eu vou dar condições, vou dar escola, vou dar família, vou dar tudo. Mas cala a boca. Depois fui pensar, não dá. Eu vou parir 8 filhos, eu sou casado, eu casei. Sim, eu vim para levar todas as crianças. É assim, mas eu também não tenho condições, mas nós somos felizes aqui. Não dá para ser. Então, cadê essa pepelinha? Mas a senhora, Olha, senhora, eles vão ter condições que eles não têm aqui. Porque o senhor tem dinheiro, vai dar casa, vai pôr na escola. Mãe, cala a boca. Eu sou casado, só que eu e minha mulher nós já estamos a conseguir ter filho. O filho. senhor tem dinheiro, mas eu também sou pobre, mas nós vemos aqui muito. Mas nós quando falamos, a senhora confirmou, aceitou fazer o negócio. Mas depois vim pensar e não dá. Quantas? 2 crianças, só que Dois, só dois. É mãe que tem filho que mãe também fala. Só um momento. Poxa, não dá, pá. Não vai estragar negócio, já fiz conta com 8. Como? Que eu disse? Branco?
Dá-se um cabelo, um cabelo, não é? Então, como Até que essa velha dá para levar casa de banho lá. É, dá para bater placa. Não tem problema. Mas arranja homem para pôr mãe em placa. É, Mãe tem que comer, minha comida vir falar para uma vida. Então pronto, nós estamos a falar, então a gente vai levar as duas crianças. Mas cadê as crianças? Chama as crianças. Já sei, você matita nessa mão, Mãe, Mano, Mana, Mino. Ela disse que Mila. os sobrinhos chamou de feiticeira. Bebelinho. Feiticeira? Sim, feiticeira. Ah, bruxa. A Sim, dona sim. é bruxa? Mila, vamos Bebelinho. Pensei. Levanta todas as crianças. Cadê as crianças aqui? Duas para nós vamos São? levar. Vamos levar duas. Os mais novos. Os mais novos, sim. Os mais novos. Eu levo isso aqui. São frescos, órgãos frescos. Nessa matita, meu está mais malifiado. Não, mas porque não é mais fácil de educar. Não chora, não. Pega o que você tem. Mãe tá mandando mandar toda a criança. Mãe vai para apanhar Nessa banho. matita, Depois mãe tá vai mais dar com casa. malifiado. Mais malifiado. Então vamos levar as duas crianças, né? Sim. Só duas, né? Olha, Então vamos só assinar o papel. Nós já fomos para o tribunal. Temos papel. Vamos assinar o papel. Aqui. Aí papel para assinar. Mas você está procurando aqui, está telefonando. Epa, são negócios, são negócios, são Já negócios. assinou o papel? Entrega a senhora papel para assinar. Sim, está aqui. A senhora tem papel? Eu não Senhora- tenho fotográfico aí. Sr. José Luís, mais fotográfico, por Tudo favor. aí, tem tudo aí. Sim. Mostra que gosta tipo já, mostra o cabo, Muito bem. A senhora tem que só assinar aqui embaixo e vamos levar aqui. Só presta sua saca, sua saca. Pode tomar saca. Uma saca. Só assinar aqui. Mãe tá assinando aqui. Não precisa assinar, não precisa Mãe que tem assinar, criança, mãe que não precisa assinar. Não sabe. Sr. José Luís. Está aí gratificado. Mãe que toma de rua, mãe que tem criança. Bom, minha Deixa senhora. eu só despedir de minhas crianças. Sim, aproveita. Mãe, tô com saudade dos meus filhos. Que saudade não, tá freguejar, pô. Que saudade tem. São bonitos. Minha senhora, calma, calma. A coisa tem que ter calma. Só que é momento. Eles vão estar em contato, viu, minha senhora? Eles vão ligar sempre. Não chora, não chora. Vão ligar sempre, vão falar com a senhora. Nem com telefone, nem tem telefone. Só que é momento lá tem problema de rede de 3 anos e só não consegue entrar em contato. Velha mesmo, muito bem. Bom, então, vamos. Então, só temos já mesmo aqui levar as crianças. Então, tá tudo bem. Deixa, papai. Bebe com cabeça, não bebe com barriga, não. Papai tem barriga grande, já faz peso, papai não anda bem? Cala a boca. Faz respeito. Você vai ficar muito mais nervoso. Papá, vê branco, branco tá no quintal. Ô, Abino. Esse aqui é meu quintal. Eixe. Ô, tá tomando uma mulher ali, papá. Eixe. Vai guardar bichinha. Eu vou guardar bichinha pra papá, O Chico. que vai ser isto? Nós vimos cá para levar as crianças. Pode explicar. Pode É explicar. assim, meu senhor. É que eu sou casado em Portugal, eu e minha esposa, nós estamos aqui há muito tempo e nós estamos a conseguir ter filhos. Portanto, eu entrei na discussão com esse moço aí, pá. Ele disse que o senhor tem uma família e tem 8 filhos, então eu vim adotar essas crianças para levar. O senhor disse que o senhor tem esposa e não estão a conseguir ter filhos. Sim, sim. Afinal, quem não está a arrancar? É o senhor ou é a esposa? Quem não dá nada? Eu não vim aqui para isso, eu vim só para adotar as crianças para levar. Aliás, o juiz já passou uma petição, nós vamos levar as crianças. Vieram? Fome muito. Eu estou a compreender. Vieram mesmo a tomar os meus filhinhos. Não chora. E o tribunal já ou por acaso o tribunal é que me deu os filhos? O tribunal é que produziu. Não é tribunal para ir pra cadeia. O senhor vai pra cadeia. O tribunal que colocou. Ô senhor, desculpe lá, o senhor está a falar coisas que não tem sentido. O senhor não está no estado normal, mas olha, está aqui o documento que confirma que nós vamos levar as crianças. Fome muito. Vai buscar o Vamos buscar com o papá. Está a dizer que eles passam fome. Fome muito. Eu quero acabar com isso. Vai ter condição que a menina passa. A letra está cá esquisita. O ar está pegado com ar. Não estou a perceber assim. Tá aqui algo anti-biarguês. Segura aí. Ô senhor, o senhor não pode ler Ele não bebe, O põe. senhor não está no estado normal, o senhor não está... O importante é que já está assinado pelo juiz para Não nós. está assinado, a sua esposa já assinou o documento. Aí diz que o senhor Pereira da Silva está autorizado a levar 8 filhos. E quem assinou aí embaixo? Foi o juiz, né? E a sua Juiz, esposa. eu e a sua Assinou. Juiz, né? Então, Homem, segura.
Basta pra cá. Mamãe fez essa coisa. É assim que eu arrebento você. Ah, papai. Eu disse você, mulher não está autorizada a fazer nada. Olha, tu não tem cadão. Mulher não manda aqui, não faz nada, não assina nenhum papel. Não, é para o senhor, desculpe lá, não precisa violência. Não precisa violência porque não faz sentido. Tribunal, A gente vai assinar. Tribunal é que passou, né? Tribunal passou e passou muito bem. Como está a documento, pá? Mas só que antes, o tribunal tinha que vir falar comigo. É por isso. Eu sabia mesmo. Não há hipótese. Eu sabia Não, você mesmo. pode rasgar o documento, não tem problema. A gente vai levar. Ó, senhor, Eu sabia mesmo. o senhor pode rasgar o papel. A gente vai levar as crianças de qualquer jeito. Ei, faz favor, dá-me meus filhos. Vamos levar as Vamos crianças. fora daí. O senhor vai rasgar o documento, a gente vai levar as crianças. O senhor não vai tomar as crianças. Não, desculpe lá. Vocês não vão levar as crianças. Tá bom, vocês podem ficar à vontade. Papai, vou dizer uma coisa agora. Papá, tira a camisa. Nem Mostra dá que papai tem músculo. Faz catar agora. Vocês já não tem músculo? Mostra músculo. Isso o senhor está a fazer criancice. Não, não é preciso mostrar nada. Não é preciso mostrar nada. Vamos levar as crianças. Tá bom, podem ficar à vontade. Vamos levar as crianças. Podem ficar. O quê? Deram dinheiro? Deram dinheiro? Deram quanto? 400 conto de Portugal. Em euro ou em escudo? Em euro. Em euro. 400 euros. Então dá direito a levar as crianças. Mesmo assim, Momento, já tá ferrado. Não é preciso ir buscar roupa das crianças, eu vou dar tudo. Sim, agora o homem tem condições. Vamos botar tudo para a criança. Me manda achar muito. Parece que o homem aceitou. O homem aceitou. Papai tá vindo. Ele aceitou. Papai tá vindo. Não Tá bom meu pai chorrachinho? Tá bom meu pai chorrachinho? O homem tá... Vizinha! Papai vai levar os pilastros também. Vai levar filho. Vai levar pilastro. Mãe, pra boa, na bem, um pra boa, mesmo pra eu tocar palhando. Eu já disse que aqui em minha casa nenhuma criança sai. Nós não temos problema com nada. Aqui temos fruta à vontade, temos banana, búzio não acaba no mato. Não há nenhuma necessidade de vender os miúdos. Nenhum meu garoto sai. Minhas crias ficam.